som, som. Agora ficou bom. Som. Bom dia! Desculpem todos o atraso, tivemos algumas questões técnicas, mas já voltamos para que você possa aprender mais. O que será que está acontecendo estes dias em oculto que estamos despercebidos? O que será que por detrás desta crise, por detrás de tudo que a gente tem visto, anda acontecendo no mundo? Você já parou para pensar que muitas coisas vêm ocorrendo no secreto? Muitas coisas vêm ocorrendo de forma que nós não saibamos? Já parou para refletir naquele versículo que diz que o mundo jaz no maligno, o príncipe das trevas? Baseado nisto, nessas perguntas, nós vamos falar hoje aqui sobre o anticristo. E essa questão do anticristo é muito importante aprendermos, porque ele vem falando de muitas coisas. Primeiro eu quero te agradecer por você estar aqui conosco, por você vir estar aprendendo um pouco com esta aula, e eu quero que você acompanhe comigo. Primeiro tenha foco, pegue uma caneta, um lápis, tudo aquilo que te distraia, tenha atenção. Nós estamos em uma aula, é importante nós mantermos o foco para aprendermos um pouco mais. Eu conto contigo para estar comigo, eu conto contigo para estar até o final, para desvendarmos algumas coisas. Como eu te disse, você está de parabéns por estar aprendendo hoje. E eu te agradeço desde já, te agradeço por você ter se esforçado, por você estar aqui, por você ter tirado esse tempinho nesse domingo de manhã, um tempo gostoso, para aprender. Vamos falar de algumas coisas ocultas. Te prometo que no final nós vamos passar um vídeo aí, talvez você vai ficar um pouco surpreso. Vamos dar continuação à aula anterior sobre o anticristo. Então nós vamos aprender algumas coisas. Você já teve algum sonho sobre perseguições? Teve sonhos que coisas ruins vêm acontecendo? Comigo já ocorreu várias vezes, sonhos com cobras, sonhos de muitas coisas. Como eu disse, nós estamos já no maligno. E justamente por isso, nós vamos estar falando de algumas coisas em secreto, tá? Bom, eu quero fazer algumas revisões, se você me acompanha aí no slide, do cenário atual, né? O cenário atual, ele é propício. Volte um pouquinho, pastor, no primeiro slide. No cenário atual, eu quero falar aí de Hernandes Dias Lopes. Ele vem falando o seguinte: o cenário atual ele é propício para um grande líder mundial, visto que, através da tecnologia, ocorre o cadastro de mais de 7 bilhões de pessoas. Você já parou para pensar que realmente nós estamos aí tendo um cenário onde a tecnologia vem fazendo com que você se atualize? Então o cenário é para isso. Temos uma comunicação mundial e um espírito que favorece uma ideia de um líder costurar alianças abrangendo uma universalidade. Se você observar a tecnologia, ela vem falando justamente disso. O anticristo vai emergir do mar do caos político, crise, guerras, inquietação religiosa, e ele vem para solucionar os problemas do mundo. Hernandes Dias Lopes, ele falou exatamente sobre isso, no dia 19/5/2020. Bom, nós vemos falando aí o que é o anticristo. Quem é o anticristo? Quem que ele é? Por que eu devo me preocupar com o anticristo? Bom, primeiro, para não sermos ignorantes quanto a eventos futuros. É importante nós entendermos que o anticristo, nós precisamos nos preocupar com ele para nós não sermos ignorantes quanto aos eventos futuros. Ele alerta sobre o fim dos tempos. Está no slide 3, pastor. Por que eu devo me preocupar com o anticristo?
para não sermos ignorantes quanto aos eventos futuros. Segundo, para encorajar e consolar sobre o futuro de vitória. Terceiro, para aguardarmos o cumprimento das promessas de uma eternidade. Para promover a esperança da volta de Cristo. Para identificar o verdadeiro e o falso Messias. Por que eu devo me preocupar com o anticristo? Saber sobre o anticristo nos ajuda a ver sobre os acontecimentos atuais. Saber sobre o anticristo nos ajuda a entender algumas coisas. Sobre a questão da nova ordem mundial, a moeda única, uma só religião, paz, teorias, marca da besta, controle populacional. Saber sobre o anticristo vai fazer com que nós abrimos os olhos para entender que o mundo jaz no maligno. Por que eu devo me preocupar? E será que ele já nasceu? Será que ele já está entre nós? Então é importante nós vermos. Agora, quem é o anticristo? Se você acompanhar no slide, você vai verificar quem é o anticristo. A primeira coisa que nós temos que entender quem é o anticristo, que ele é o homem do pecado. O anticristo, ele é justamente esta pessoa que vai falar a respeito do pecado. Ele é o homem do pecado. Alguém semelhante a um Deus em poder e beleza. É a parte que está, é o terceiro slide. Isso. Quem é o anticristo? Alguém semelhante a um Deus em poder e beleza. Tomar o lugar de Cristo, ou a imitação de Cristo. O homem do pecado, né? Se você observar no slide, o pastor vai colocar aí, é um homem que mostra a sua face. O homem que mostra a sua face. Mais um pouco, pastor. Bem no início, está no início, no começo. Pode voltar, volta. Está no início. Deixa eu voltar aqui, só um momento. Desculpa aí, porque a gente teve alguns problemas, nós estamos aqui com a falta, como faz falta, né, do nosso querido Jesamiel, mas a gente está aprendendo, né, nós estamos aprendendo, e aí, como eu disse, nós queremos aprender aí quem é o anticristo. Ele é o homem do pecado, ele é a pessoa iníqua, ele vai tomar o lugar de Cristo, ele vai imitar a Cristo. Né? O homem do pecado, ele vem falando em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O arqui-inimigo de Deus e seu Cristo. Ele é o representante do diabo. Você já parou para pensar que o anticristo, ele vem justamente para representar Satanás? Ele vem justamente para representar o diabo? Será que ele já nasceu? Fique bastante atento sobre isso. É o príncipe que há de vir. Daniel capítulo 9, versículo 26. Aquele que se assenta no templo de Deus, o pequeno chifre. Rei feroz, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo. Um líder muito religioso. Então nós temos algumas características de quem é esse anticristo. Que ele vai ser uma pessoa religiosa. Eu lembro muito bem, uma pessoa postou recentemente no Facebook, né, Hitler, né, o famoso Hitler, saindo de um lugar muito famoso, de uma igreja. Né? Então, Hitler, ele era religioso, mas ele praticava o mal. Mas ele tinha uma coisa nele de iniquidade. Assim é o anticristo. Muitas pessoas vão ser enganadas por ele, porque ele vai ser uma pessoa religiosa. Ele vai falar do bem, ele vai falar de Deus, mas não do Deus aos quais nós conhecemos. Vai chegar ao ponto de falar que ele é Deus, que nós devemos adorá-lo. Bom, então o segundo slide, quando e como surgirá o anticristo? Quando que ele vai surgir? Para quem tem essa visão pré-tribulacionista, o anticristo ele vai vir após o arrebatamento. Então quando que ele vai vir? Ele vai vir após o arrebatamento. Aí nós temos aí a primeira vinda de Cristo, nós temos a igreja, e aí acontece o arrebatamento, ele vai emergir do caos, do arrebatamento.
Então o anticristo ele é revelado após o arrebatamento. Se nós formos observar nos dias atuais, nós percebemos que nós estamos vivendo um caos. Nós estamos percebendo que o mundo está muito confuso, né? Será que este é o momento ideal para o anticristo surgir? Será que este é o momento ideal para o iníquo surgir? Pense comigo, fique muito atento e focado, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Então, se você tem essa visão pré-tribulacionista, pela qual nós cremos, nós entendemos que o anticristo ele vai surgir após este caos. Após um caos, ele vai vir trazendo essa solução para as pessoas. No segundo slide, no terceiro, é o que ele vai fazer. O que o anticristo vai fazer? Nós temos aí que ele vai ter a falsa paz. Ele vai trazer a falsa paz. Se você observar, ele vai ter duas coisas na grande tribulação. Eu estou fazendo um resumo de algo que a gente já falou. Nós estamos apenas sendo um pouco mais objetivo. Bom, ele vai ter uma aliança das 10 nações. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma aliança com a grande prostituta, essa falsa paz. Ele vai fazer uma aliança com Israel, a reconstrução do templo. Se você observar, ele vai trazer uma paz falsa. Muitas pessoas vão acreditar nele, né? Ele vai fazer uma aliança com as 10 nações do G8. Você já observa que nós já temos hoje, né, o G20, o G8. Observe aí que nós já temos algumas alianças sendo formadas, né? A terceira coisa, na segunda fase, no outro slide, é uma total destruição dos princípios que envolvem Deus. Primeiro, ele traz paz. Segundo, ele traz guerra. Então ele te envolve, ele faz uma coisa de paz, ele te conquista e depois ele vem com guerra, com dores. E não são dores como nós estamos vendo hoje, dos princípios das dores. Ele vai trazer uma guerra, uma total perseguição à igreja de Cristo. Ele vai trazer uma perseguição aos escolhidos de Deus. Você já parou para pensar que em alguns lugares, hoje no Brasil não é assim, mas a China, por exemplo, ela estava sendo perseguida por estar assistindo cultos online. O comunismo, você tem que seguir exatamente o que o líder fala. O islamismo, os muçulmanos, você não pode seguir outro Deus a não ser eles, a não ser o Deus Maomé. Então, se você estiver seguindo um outro Deus, você é perseguido. Hoje, graças a Deus, aqui no Brasil, nós temos uma lei, né? Nós somos livres para adorar a Deus. Nós somos livres para vir à casa do Senhor. Nós somos livres para abrir a Bíblia. Nós somos livres para falar do amor do Senhor. Mas o anticristo, no primeiro momento ele traz essa paz, mas no segundo momento ele vai trazer guerra. E aí nós vemos algumas coisas. Guerra entre as 10 nações, porque ele vai querer liderar. A falar da perseguição, ele vai perseguir todos os crentes. Vai trazer a destruição da grande prostituta. E aí ele vai instituir, o que nós vamos falar agora para frente, a marca da besta. Queridos, observe comigo. Fique atento aqui. Essa questão da marca da besta, o tanto que a tecnologia, o tanto que o controle está instituído hoje. Você já parou para pensar que hoje, aonde você for, você é encontrado? O que você faz, você está sendo controlado? Muitas pessoas, inclusive, falam que algumas coisas já existentes hoje é a marca da besta. E não é a marca da besta. É como se fosse a base para a marca da besta. A base para a marca da besta. Então, o anticristo, ele vai instituir a marca da besta. Através do quê? Eu particularmente acho, e a gente pode ver nos dias atuais, que é através da tecnologia. A tecnologia está sendo hoje difundida e ela está sendo ampliada de tal forma que as pessoas vão falar, isso é bom. É bom eu ter um chip, é bom eu ter um controle, é bom eu ter algo para quê? Para que eu possa conseguir algumas coisas. Eu até falei na aula passada que em alguns lugares que você vai,
Você passa apenas o seu cartão, você não precisa de recepcionista, você não precisa de caixa mais, apenas com o seu cartão. Agora pense comigo, se com um cartão de débito, com um cartão de crédito ou com dinheiro nós somos roubados, imagine você tendo um chip nas suas mãos, imagine você sendo este cartão, imagine você sendo esta moeda. É muito mais fácil eu comprar ou vender. Então tudo vem de uma forma para facilitar a sua vida. Tudo vem para facilitar a sua vida de uma forma a enganar as pessoas. Você já parou para pensar que o tanto que a tecnologia está bem avançada? Então, o diabo ele vai trazer a marca da besta desta forma. E eu vou passar no final, fique comigo até o fim, que eu vou passar no final um vídeo falando sobre isso. E o diabo ele vai trazer sinais maravilhosos. Ele vai fazer sinais através da tecnologia. Eu estava refletindo ontem na minha casa sobre esse versículo, pensando essa questão da comparação entre Jesus e o diabo. E se nós formos parar para pensar, o diabo ele vai trazer sinais. Jesus veio com sinais e o diabo ele vai trazer sinais através do engano. Ele vai usar a religião para atingir seus objetivos. Né? No outro slide, como será o anticristo? E aí nós vamos ver, ele vai imitar a Cristo. Ele vai ser um mestre da oratória. Você já observou, lá em Daniel 8:23, vem falando sobre isso. Essa questão do mestre da oratória, eu acho muito interessante observar. Porque hoje, inclusive, nós temos visto muitas pessoas sendo coach, e não é ruim sobre isso. Mas eu tenho observado, porque eu particularmente estudo muito sobre isso, essa questão do hipnose. Essa questão de falar aquilo que te agrada, aquilo que faz os seus ouvidos, né, tinir, que é bom para os seus ouvidos. As palavras certas. O diabo ele vai ser o mestre da oratória. Ele vai usar a inteligência artificial. Né? Eu estava estudando um pouco sobre isso. Existem coisas que aquilo que a gente fala agrada as pessoas. Aquilo que a gente fala, então o diabo ele vai trazer essa coisa dele ser um mestre em falar algo, um mestre em te convencer. Acho até interessante, né, na época de político, porque o diabo também ele vai ser um gênio político. Né? Se você observar alguns políticos, ele vem e ele fala coisas boas para agradar os teus ouvidos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e ele agrada os teus ouvidos. O diabo, ele vai ser assim, como um político, um mestre de oratória. E está escrito lá em Apocalipse capítulo 17, do 11 ao 12. Ele vai ser um gênio empresarial. Ele vai conquistar as empresas, os empreendedores, um mestre militar. Pense comigo, queridos, ele vai saber todos os armamentos, todos os núcleos, a forma dele comandar as pessoas, dele liderar as pessoas. Mais do que todos, ele vai ser um mestre militar. Ele vai ser um especialista religioso. Muito interessante isso. Sabe por que é interessante? Porque o diabo conhece a palavra de Deus. Ele conhece a Bíblia. E talvez o diabo ele possa conhecer até mais do que você. Você já percebeu o quanto de pessoas hoje não são enganadas através da Bíblia? Sabe por quê? Porque ele pega um versículo, um texto fora de contexto. Então pode ser que ele vê um versículo que venha falando só sobre teologia da prosperidade. Então ele pode pegar um texto fora do contexto, que nem o diabo fez com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. E ele te dará ordem aos teus anjos, e ele vai te proteger. Se tu és o Filho de Deus, o diabo ele vai fazer isso. Ele vai fazer com que ele vai pegar a palavra de Deus, e ele vai contorcer ela. Se você, querido, não estuda a palavra de Deus, se você não entende, se você não acompanha, inclusive, as escolas, você pode facilmente ser enganado. E o diabo, ele vai enganar. Observe, por exemplo, os muçulmanos. Observe, por exemplo, que tudo que está escrito ali, eles matam as pessoas em nome de Deus. Faz sentido isso?
Faz sentido que o diabo ele vai fazer com que você o adore, porque está escrito. Porque está escrito. Ele vai pegar a Bíblia e ele vai contorcer. Se você não entender, ele vai tentar fazer te enganar. Como o diabo ele é mestre em enganar as pessoas. Como o anticristo ele vai ser mestre em enganar as pessoas. Um especialista religioso. De tal forma com que ele vai falar assim: isso é bom, trazemos paz. Eu lembro muito bem essa questão da nova era, essa questão do aquário, né? Sente, respire, ouça. Ele vai fazer com que te engane. Bom, o outro slide, ele vem falar da trindade satânica. Muito interessante isso. A trindade satânica é a forma de que ele vai ser um antipai, um antifilho e um anti-espírito. Olha o tanto que é interessante essa questão do diabo te enganar. Olha o tanto que é interessante dessa questão de que ele é Satanás, dragão, antipai, que ele vai tentar fazer com que você não olhe para Deus como pai. O anticristo, que você não olhe para Jesus como um filho de Deus. E o falso profeta. Quando eu observo essa questão do anticristo e fazendo uma analogia com Cristo, tudo que Cristo fez, ele vai fazer. Tudo que o Messias verdadeiro fez, ele vai fazer de uma forma que sendo como um Messias falso. Ele vai ter um Deus Pai, e ele vai ser o anticristo, vai ser o antifilho, e ele vai ter o falso profeta. Né? Então ele vai ter essa trindade. Eu estava vendo um tempo atrás uma série da Netflix, até te aconselho a ver, mas com uma visão bíblica, com uma visão crítica, falando sobre o Messias. Se você assistir essa série, ela vem falando justamente como o Messias engana. Ele vem no mundo, querido, falando assim: olha, o meu Pai, eu venho fazer a vontade do meu Pai. Aquele que não é cristão, aquele que não entende a palavra do Senhor, vai ser facilmente confundido. Os judeus, sim, este realmente é o Messias que há de vir. Olha como ele fala, olha os sinais que ele faz, olha o tanto que ele convence. Ele faz a vontade do pai dele. E quem é o pai dele? O diabo, o dragão, Satanás. Então, muitas pessoas serão confundidas. Muitas pessoas vão achar que é Jesus que voltou. Muitas pessoas vão achar que é Jesus. Preste bastante atenção quando o anticristo se manifestar, aqueles que não são cristãos de verdade, que não entendem a palavra de Deus, vão entender que ele é Jesus, o Messias que há de vir. Este é Jesus, ele faz a vontade do Pai, olha os sinais que ele faz. Olha tudo o que ele faz, vamos adorá-lo. Sim, é Jesus, porque aquele Jesus que voltou lá no passado era engano, aquele Jesus lá era mentiroso. O Jesus verdadeiro é este. Olha o que o diabo faz. Ele tenta enganar as pessoas. Mas você não será enganado, queridos, porque você está aqui hoje aprendendo a palavra de Deus. Você está aprendendo os conceitos a respeito do anticristo. Você não será enganado porque você é um cristão. E se você crê na visão pré-tribulacionista, você será arrebatado antes. Mas aquele que não crê, aquele que não acredita, aquele, queridos, que não tem uma fé firmada em Deus, ele pode ser facilmente enganado. De tal forma a colocar um símbolo, de tal forma a colocar um selo em si mesmo. De tal forma a que o diabo engane e fale assim: olha, este selo é o selo do Espírito Santo. O diabo age para enganar as pessoas. Bom, um outro slide vem falando de uma comparação entre Jesus e o anticristo. Olha que lindo isso, querido. Jesus, ele é justo e santo.
O diabo, o anticristo, ele é iníquo e profano. Jesus, ele nasceu sobre a lei e cumpriu a lei. O diabo, ele vai fazer o oposto, ele vai se opor-se a toda a lei. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. O diabo veio para fazer a sua própria vontade. Jesus, ele não foi recebido pelos judeus. Quando o diabo vir, ele vai vir ser recebido pelos judeus. Ele será aceito pelos judeus. Está lá em Daniel 9:27. Inclusive os judeus, eles vão achar que o anticristo é o Messias que há de vir. E o mundo inteiro será enganado. O mundo inteiro será enganado. Bom, Jesus, ele amava o povo de Israel, mas o anticristo, depois que ele enganar Israel, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir contra Israel, ele vai fazer uma guerra contra Israel. Jesus, ele recebeu a glória do Pai. O diabo, o anticristo, vai receber a glória de Satanás. Jesus, ele glorifica a Deus. O diabo, ele vai glorificar o dragão. Sabe o que eu estava pensando sobre essa questão do dragão? Qual que é o símbolo da China hoje? Quero apenas fazer uma reflexão aqui. Então preste bastante atenção, porque o diabo, ele age no secreto. Ele começa a agir de forma com que muitas pessoas ficam despercebidas. Mas nós não podemos ser enganados, queridos. O reino de Deus, ele é eterno. O reino do diabo, ele vai ser destruído. Jesus reinará eternamente. O diabo será lançado no fogo eterno. Que aí é o próximo slide. Como que vai ser o fim dele? Ele vai ser lançado no fogo para queimar por toda a eternidade. Né? Então Satanás será preso no abismo por 1000 anos. O fim do anticristo é queimar por toda a eternidade. O Senhor está no controle de tudo, queridos. O Senhor está no controle. E Ele vai lançar o inimigo no lago do fogo eterno. Bom, agora aqui, quantos acreditam que está prestes a seguir um novo líder mundial? No próximo slide, eu venho falando de algumas frases. Nós vamos começar a entrar na atualidade agora. A pandemia de coronavírus alterará para sempre a ordem mundial. Está lá, Henrique Kissinger diz o seguinte, no dia 3/3/2020. Estamos no limiar de uma transformação global. Tudo o que precisamos é de uma crise mundial no momento certo. E as nações aceitarão a nova ordem mundial. Inclusive ontem estava passando um jornal, um rapaz, um ministro, falando sobre a nova ordem mundial. Você está atento? Ou você está apenas observando as notícias atuais, as notícias locais? Observe o que o mundo diz. Nós não queremos um novo comitê, já temos muito. O que queremos é um homem que mantenha a lealdade do povo e nos tire do pântano econômico no qual estamos afundando. Mande-nos tal homem, e se ele for de Deus ou do diabo, nós iremos recebê-lo. Olha o que diz, queridos, um primeiro presidente da ONU. Ainda que seja do diabo, nós o queremos. Então, o mundo jaz no maligno. O mundo, ele está querendo um líder mundial para resolver os problemas do caos. Então, muito cuidado, porque o inimigo, o mundo jaz no maligno. O inimigo, ele vem fazendo com que a política aceite tudo o que o diabo está falando. Então nós temos que tomar cuidado. Olha aí, no próximo slide, vem falando de um monumento. Esse monumento, inclusive, ele é existente hoje. Ele é um monumento que foi criado há muito tempo atrás. Bem antes de tudo que está ocorrendo hoje. Esse monumento
um monumento lá da Geórgia. O monumento diz que um estranho monumento diz que bilhões morrerão no futuro apocalipse. Esse monumento, ele vem falando de 10 mandamentos. 10 mandamentos que nós vamos ler aqui, que muitas coisas vêm acontecendo nos dias atuais. Nós temos que estar atento, querido, à nova ordem mundial. E na nova ordem mundial, que é aí no próximo slide, 10 mandamentos da nova ordem mundial. E eu vou ler alguns para vocês aqui. Primeiro, manter a humanidade abaixo de 500 milhões, em um balanço constante com a natureza. Um dos mandamentos da nova ordem mundial é isso, manter a humanidade abaixo de 500 milhões. Então, eles têm uma agenda para seguir. Você sabia que a nova ordem mundial, ela tem uma agenda para seguir até 2027? Que segundo essa agenda, em 2020 iria acontecer algo, em 2023 outra coisa, até 2027. Até 2027, 10 coisas precisam ser ocorridas. Pesquise aí a respeito da agenda. Agenda 21. Pesquisa a respeito da nova ordem mundial. E aí ela vem falando de controlar a reprodução de maneira sábia. Unir a humanidade com um novo idioma. Eu lembro muito bem aí da Torre de Babel. Controlar a paixão, a fé, a tradição de todas as coisas. Permitir, ainda nos 10 mandamentos da nova ordem mundial, permitir que todas as nações regulem-se internamente. Evitar leis insignificantes. É interessante observarmos que a nova ordem mundial, ela vem falando dessa questão de leis insignificantes. O anticristo, ele não vai seguir a lei de Deus, ele vai seguir a sua própria lei, a lei do diabo. O anticristo, ele vai fazer com que siga a sua própria lei. Observe essa questão, querido, do coronavírus. Observe que cada país tem uma lei. Cada país, cada governo, cada prefeito, ele age ao seu bel prazer. Mas a ONU, a Organização das Nações Unidas, dita uma regra. Você precisa ter um isolamento social, você precisa seguir uma lei universal. Então, muitas leis não podem seguir. Ontem eu estava assistindo uma coisa, não sei se você observou, olha tanto que isso é interessante, muita atenção aqui, que eu vou falar é interessante. Que eles estão falando um pouco do fim do isolamento social. E eles colocaram 3 coisas. E entre essas 3 coisas que é proibido, até a questão da vacina, eles falaram de reunião religiosa. Então, nós podemos trabalhar, nós podemos fazer várias coisas, mas a reunião religiosa é algo que não vai poder ocorrer, porque o vírus, ele é difundido muito grande em reunião religiosa. Então, muitas leis, mas esta não vai poder acontecer. Então, nas metas para uma nova ordem mundial, que é uma meta que foi lá em 2014, isso é muito importante. Ele vem falando de a primeira meta, quebrar o dólar e da atual ordem econômica. Olha o tanto que isso é interessante. A meta que foi feita lá em 2014, nós estamos vendo se cumprir aqui. O dólar, querido, tudo essa questão dessa crise é para quebrar a economia. Nós precisamos quebrar a economia, nós precisamos mudar o capitalismo, nós precisamos alterar o que está ocorrendo com a economia hoje. A economia está sendo quebrada, sim ou não? Faz sentido que a nova ordem mundial, ela está tendo aí coisas de acordo com o que ela criou lá naquela agenda está acontecendo hoje? Olha uma outra coisa que a nova ordem mundial, isso foi lá em 2014, ela diz que tem que ter epidemias e pandemias. Anote aí. Vai anotando aí se isso está acontecendo ou se vai acontecer.
Uma outra coisa que a nova ordem mundial fala é que ela tem que ter uma vacina obrigatória. Então, primeiro, eu preciso criar uma crise, quebrar a economia. Segundo, eu tenho que produzir epidemias e pandemias. E terceiro, uma vacina obrigatória. Está ocorrendo? Vai ocorrer? Faz sentido? Uma outra coisa que ela diz que tem que conceituar a ideia de uma nova era. Isso foi em 2014. De um novo mundo. Pesquise. Todo mundo está falando de um mundo novo. Todo mundo está falando de uma nova era. Os cientistas, os políticos, todo mundo está ditando uma regra só. O mundo não vai ser mais o mesmo após o coronavírus. O mundo vai ser um mundo pós-coronavírus. Nós teremos uma nova era. O mundo não vai ser mais um mundo novo. Nós viveremos uma nova era. Então, lá em 2014, eles vêm falando quebrar o dólar, produzir epidemias, uma vacina obrigatória e conceituar essa ideia de uma nova era, de um novo mundo, de um novo sistema. Quinto, produzir mudanças climáticas através das tecnologias. Talvez isso eu estou aprofundando aqui, talvez isso é muito sério para te falar, no momento nós vamos começar a amadurecer essa ideia, mas existem aí, no ar, muitas coisas climáticas acontecendo. Você sabia que através da tecnologia eu posso produzir chuvas? Você sabia que através da tecnologia eu posso produzir terremotos? Você sabia que através da tecnologia eu posso produzir coisas que não só a natureza faz, mas a tecnologia vem e produz? E que muita coisa na tecnologia vem ocorrendo de forma oculta que nós estamos despercebidos? Faz sentido que tudo que a nova ordem está ditando venha ocorrendo? Uma outra coisa que ela diz, produzir mais toxinas nos alimentos. Quantos de alimentos que você não consome, que não vem com toxina e que produz câncer? Às vezes eu vou ver alguma propaganda, né, alguma coisa sobre alimentos, às vezes eu faço, nossa, dá vontade de nem comer, porque tudo faz mal. Comer alface produz câncer, comer isso, produz aquilo. Os alimentos hoje, eles estão cheios de toxinas. Por quê? Porque a ideia é reduzir a população. A ideia é, querido, reduzir, a ideia é produzir doenças. Tudo que eu estou falando aqui não é nenhuma teoria conspiratória. Tudo que eu estou falando aqui são fatos. Tudo que eu estou falando aqui existe uma agenda para ser cumprida. No 7º diz desencadear uma terceira guerra. E aí essa questão da terceira guerra, ainda nas metas de 2014 da ordem mundial, eu tenho percebido aí Estados Unidos e China pronto para uma guerra. Você sabia que os Estados Unidos e a China estão guerreando para quem vai tomar conta do 5G, que nós já vamos falar? Porque quem é que vai tomar conta? Porque quem fez o 5G aí foi os Estados Unidos, tem uma guerra aí tecnológica entre os dois, Estados Unidos e China, e os dois querem dominar essa tecnologia. Tanto é que a China já produziu uma nova tecnologia, que talvez você não saiba, que é a tecnologia 6G. A China já está com essa tecnologia, que é a 6G, porque eles querem dominar, eles querem sair na frente. Então nós temos uma guerra aí tecnológica, uma guerra judaica. 8º, uma guerra civil generalizada. É muito fácil ver isso hoje. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma guerra civil generalizada. Você sai aí, você vê aí políticos, bairros, né, tendo essas guerras, uma guerra interna entre o próprio país, a Venezuela, por exemplo. 9, implantar a lei marcial. Anote, querido. 10, instituir um regime totalitário. E 11, ter uma moeda única digital. Então, para você não se perder, eu vou repetir as 11 metas da nova ordem mundial que foi
dita lá em 2014. Primeiro, quebra do dólar e da atual ordem econômica. Segundo, produzir epidemias e pandemias. Terceiro, uma vacina obrigatória. Quarto, conceituar a ideia de um novo mundo, de uma nova era. Quinto, produzir mudanças climáticas, e isso através da tecnologia. Sexto, mais toxinas nos alimentos. Sétimo, desencadear uma terceira guerra. Oito, uma guerra civil. Nono, implantar a lei marcial. 10, instituir um regime totalitário. E 11, ter uma moeda única digital. Nós falamos aí na aula passada que isso já vem ocorrendo a respeito da moeda única digital. Nós já estamos aí porque as pessoas precisam acabar com o dinheiro. O dinheiro produz vírus. E outra, hoje quem é que usa dinheiro? Todo mundo usa cartão de débito, de crédito, mas eu não preciso mais do cartão, porque o cartão aí está tendo muitos clones. O melhor é uma moeda digital. Então nós temos que tomar muito cuidado. Bom, no próximo slide vem falando aí de Apocalipse capítulo 17, 10, 12. Eu preciso que você fique um pouco mais comigo, que eu quero passar esse versículo, que eu quero passar um vídeo. Apocalipse capítulo 17, do 10 ao 12, vem dizendo o seguinte: 5 já morreram, um está governando, e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive, mas é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7, e que vai ser destruído. E os 10 chifres que você viu, são 10 reis, que ainda não começaram a governar. Opa, pera lá, está tudo confuso, eu não entendi nada. É muita coisa, né? Talvez nós vamos ler Apocalipse, parece que é confuso, mas nós vamos entender agora no próximo slide. Quando nós lemos aí esse versículo, primeiro, ele vem falando aí de reis. E aí ele vem falando que 5 já caíram. Quais são esses 5 que já caíram? Primeiro foi Egito, segundo foi a Síria, terceiro a Babilônia, quarto a Média Pérsia, quinto a Grécia e o sexto Roma. E o quinto a Grécia, então esses 5 já caíram, não existem mais. Ele vem falando de reis. Os 5 reis já caíram, um ainda existe. Que rei é este que existe? Na época que foi escrito este livro, Roma ainda existiu. Então Roma ainda existia, mas já caiu também. Então através disso surgiria um 7º rei, que são os 10 reis, as 10 nações. O outro ainda não surgiu, mas quando surgir, que são os 10, deverá permanecer por pouco tempo. Porque o anticristo ele vai fazer essa aliança com os 10 reis, com as 10 nações, e vai por pouco tempo, por 3 anos e meio, fazer uma aliança. Depois vai surgir o 8º, um líder mundial. O 8º rei, que é o anticristo, a besta que sobe deste abismo, a besta que era e agora não é, e o 8º rei que procede do 7. Então, para a gente entender esse versículo, é muito interessante, porque a gente observa justamente o que vem acontecendo hoje. Com essa questão da união dos países, com essa questão da aliança. No próximo slide, a gente vai observar aí, primeiro o Egito, a Síria, a terceira Babilônia, o 4º Medo-Persa, 5ª Grécia. E aí nós vamos observar que está surgindo um 7º rei. Será que será os Estados Unidos ou a China? Você já observou que hoje quem toma conta é os Estados Unidos, mas os Estados Unidos está caindo. Os Estados Unidos está quebrando. Faz sentido que os Estados Unidos está quebrando? Que existe uma crise generalizada? Você já parou para observar que mais de 30 milhões de desempregados nos Estados Unidos? Que ele vai deixar de ser esse líder mundial. Ele está caindo. Porque existia uma agenda para que ele caísse. Tinha que ter um vírus, tinha que ter uma crise para que isso ocorresse. Então, se ele está caindo, quem é que vai se levantar como outro rei?
Quem é que está se levantando, que está tomando conta, que está organizando? Quem é que está tendo uma estratégia? No meu entendimento, é a China. A China está aí com o vírus sendo controlado. A China, ela já possui em vários países o seu território. A China, ela já comprou várias indústrias, inclusive aqui no Brasil. A China, ela está se levantando como um país de primeiro mundo. A China está se levantando como um país de primeiro mundo. Nós não podemos deixar de esquecer que a China é um país comunista. Então, é muito importante. O outro slide, por que que ele vai vir? Querido, primeiro, para se levantar-se contra Cristo, para se levantar contra Deus, para se levantar contra tudo aquilo que se diz Deus. Segundo, para libertar Israel, para controlar o mundo, para unir a religião, para estabelecer uma moeda única, para desviar todos da palavra de Deus. Então, o anticristo ele vai vir com um propósito, para cumprir aquela agenda que eu venho falando para vocês, uma agenda mundial, a Agenda 21, a Agenda 2030, pesquise a respeito, para quebrar os países, para colocar o país mais afundado e para se levantar contra Cristo e se levantar contra a igreja. Mas primeiro ele vai te enganar. Primeiro ele vai te enganar. Agora, querido, se você não quer ser enganado, fique muito atento num vídeo que eu vou passar para vocês. Eu quero apenas a verdade que precisamos saber. O último slide. A verdade que precisamos saber sobre os dias de hoje. Eu quero que você fique bem focado neste vídeo. Este vídeo vem falando da tecnologia. Este vídeo vem falando de coisas aí que talvez você não saiba, mas é importante que você analise os fatos. Enquanto estiver passando o vídeo, eu gostaria que você observasse e que você comentasse algumas coisas a respeito. No final nós vamos falar alguma coisa. Fique comigo apenas mais alguns minutinhos. Eu peço desculpa pelo atraso, mas é muito importante que você assista este vídeo. É muito importante que você desperte. Se você ainda não compartilhou esse link, se você ainda não chamou pessoas, se você acordou agora, tudo bem, não tem problema, mas assista este vídeo. Se você chegou agora, não deixe de assistir este vídeo. Pare tudo que você está fazendo. Tenha foco, anote algumas coisas e peça para que o Espírito Santo abra os teus olhos. Porque, querido, quando eu fui começar a formar este vídeo, pegando uma coisinha daqui, uma coisinha dali, eu percebi o quanto de coisas ocultas que vem ocorrendo que nós não estamos atentos. Então, muita atenção. Compartilhe, sente aí no seu sofá, na sua cadeira, se é em pé, no celular. Foco, tenha foco. Leia, esse vídeo ele não está em português, mas ele tem a legenda. Leia e nós vamos passar o vídeo agora para que você preste bastante atenção sobre a tecnologia 5G, a tecnologia do anticristo. Muita atenção. Nós vamos passar o vídeo agora porque o que o anticristo quer é controlar, tá? Eu vou pedir para o pastor passar ali e se você tiver alguma dúvida vai fazendo alguns comentários, eu vou estar ajudando aqui. O pastor não estarei aqui fisicamente online, mas estarei aqui do lado e nos comentários até o meu retorno, ok? Foco para ver este vídeo. Followers screaming for his release. He was one of 10 demonstrators arrested on the steps of Parliament for breaching social distancing restrictions. 3 protesters will be charged with assaulting a police officer as one member was taken to hospital with a rib injury. The crowd of about 300 demonstrating against Victoria's partial coronavirus shutdown and the rollout of 5G. We're born with freedoms and you will not take them off us! Taking aim at mandatory vaccinations and the COVID-19 app. They want to force a global microchip of humans! We are here
to ask questions and have them answered because things don't make sense. Thanos Panayides, one of two organisers arrested at the lunchtime gathering, which attracted visitors from hundreds of kilometres away. What virus are they going to spread? There is no virus out there they're going to spread. I do not want anybody watching and tracking and listening to me breathe. I want transparency from the government. We want to know. Controlar o computador ou o celular sem as mãos, usando só o pensamento. Essa é a mais nova promessa do bilionário Elon Musk, dono da fábrica de carros elétricos Tesla e da empresa aeroespacial SpaceX. A ideia do empresário é implantar chips no cérebro das pessoas, fazendo com que elas possam se conectar com as máquinas, algo que um brasileiro começou a desenvolver 20 anos atrás. Usar o celular, pesquisar na internet, controlar um computador, tudo isso só com o pensamento, sem mexer um único músculo do corpo. Transformar tudo isso em realidade é a nova corrida do ouro. Empresas de tecnologia no mundo todo se debruçam em pesquisas para criar produtos futuristas e abrir mercados. Nesta semana, o visionário Elon Musk, dono de empresas como a Tesla, que produz carros elétricos de última geração, e a SpaceX, que caminha para revolucionar as idas ao espaço, voltou a ser notícia. Ele anunciou que pretende implantar chips de computador em cérebros humanos. Mini eletrodos mais finos que um fio de cabelo conseguiriam ler a atividade elétrica do cérebro e enviariam para um receptor atrás da orelha, que por sua vez se comunicaria com o computador. Ultimately, we can do a full brain-machine interface, meaning, this is going to sound pretty weird, but achieve a sort of symbiosis with artificial intelligence. O empresário diz que pretende testar o chip em humanos já no próximo ano. Se der certo, a ideia é usar a mente para controlar com precisão equipamentos como smartphones e computadores e até acessórios como braços robóticos. Mas será que tudo isso é coisa só lá no futuro? Há décadas, cientistas trabalham na interface entre homem e máquina. Em 1999, o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles surpreendeu o mundo. Ratos controlaram um pequeno robô só com as ondas cerebrais. Depois mostrou que não há barreiras para isso. Eu tinha um macaquinho andando numa esteira no meu laboratório na Carolina do Norte. E tinha um robô em Kyoto, no Japão, sendo controlado pela internet pelo sinal que vinha do cérebro do macaco. E aí eu tinha um vídeo, uma câmera de vídeo como essa aqui, mandando sinais do robô andando no Japão de volta para os Estados Unidos. Então o macaco via que o robô estava andando sob controle da mente dele. E com isso, o macaquinho não precisava nem andar. Ele parou de andar, imaginou que estava andando e o robô continuou andando no Japão. Em 2014, na abertura da Copa do Mundo no Brasil, um paraplégico movimentou um exoesqueleto usando a atividade cerebral e deu o pontapé inicial. Isso tudo significa uma verdadeira revolução, né? Porque imagine você controlar qualquer tipo de equipamento digital, eletrônico, ou mesmo virtual, só pensando. Você não precisa mexer a sua mão, não precisa mexer suas pernas. Você simplesmente imagina o movimento e esse movimento se realiza por a ação de um artefato qualquer, um robô, um programa de computador, que não precisa nem estar do seu lado, pode estar na superfície de Marte ou pode estar no outro lado da Terra. Então, o aspecto revolucionário dessa tecnologia é muito claro. O que aparentemente foi prometido para 2020, né, pelo Musk, já aconteceu há muito tempo e o mundo inteiro sabe disso. Né? No capítulo, nas palavras do empresário,
O teste envolve o risco cirúrgico e ninguém sabe de fato onde tudo isso pode parar. Seria possível interferir na memória de uma pessoa, transmitir pensamentos? No final das contas, quem vai controlar quem? Coisas de ficção científica que a gente vai se acostumando a pensar que podem ser realidade. O Musk, que é realmente um gênio, resolveu anunciar hoje como é que ele vai conectar cérebro humano com máquina. Agora, na madrugada de ontem para hoje, ele fez uma super apresentação mostrando como ele vai fazer isso. E é assustador. Ele quer colocar, literalmente, um chip no teu cérebro. São uns fios muito pequenos, que são cerca de 1/10 da área da seção transversal de um cabelo humano. Então, são fios extremamente finos. Na verdade, os fios que nós temos, mesmo na versão 1, são quase do tamanho de um neurônio. A interface para o chip é sem fio. Então, você não terá fio sobressaindo da sua cabeça. É muito importante. É basicamente Bluetooth com seu telefone. Nós teremos que observar as atualizações das lojas de aplicativos para isso, para ter certeza de que não teremos uma questão de driver. Isso, eu acho que tem um propósito muito bom, que é curar doenças importantes e, basicamente, ajudar a garantir o futuro da humanidade, como civilização em relação à inteligência artificial. E com sucesso colocou os primeiros 60 satélites do projeto Starlink na órbita terrestre. A proposta do projeto é colocar 12.000 satélites em órbita para formar uma verdadeira constelação e fornecer internet de alta velocidade a qualquer região do planeta. Mas o vídeo que chama a atenção hoje vem da Holanda. Lá, um rastreador de satélites conseguiu registrar alguns dos satélites da empresa de Elon Musk. No vídeo, os satélites da Starlink passam brilhando no céu escuro, deixando um rastro de luzes em movimento. O cérebro global é uma metáfora da rede planetária de tecnologia da informação e comunicação, que interconecta todos os seres humanos e seus artefatos tecnológicos. À medida que essa rede armazena cada vez mais informações, assume cada vez mais funções de coordenação e comunicação das organizações tradicionais e se torna cada vez mais inteligente. Ela desempenha cada vez mais o papel de um cérebro para o planeta Terra. A rede mundial, em particular, assemelha-se à organização de um cérebro com suas páginas na web, desempenhando um papel semelhante aos neurônios, conectadas por hiperlinks, desempenhando um papel semelhante às sinapses, formando juntos uma rede associativa pela qual a informação se propaga. Essa propagação é semelhante à ativação disseminada que as redes neurais no cérebro usam para processar informações de maneira paralela e distribuída. Estamos caminhando para um governo tecnocrata, comandado por uma inteligência artificial senciente, personificado em um humanoide, o que a Bíblia descreve como a imagem da besta. O cérebro global, através da internet das coisas, possibilitada pelo 5G, receberá informações em tempo real de todos os sistemas instalados no planeta. Num futuro não tão distante, o sistema econômico implementará um novo procedimento de pagamentos e recebimentos, inserindo na carne humana através de uma nova tecnologia. Tal tecnologia enviará em tempo real para o cérebro global todas as informações médicas, financeiras, de localização e comunicação, tudo registrado a cada passo. Através do computador quântico,
todos os seres humanos do planeta estarão em ligação direta com o cérebro global, sendo hackeados e se tornando escravos. Suas ações serão previstas e seus crimes punidos antes que aconteçam. Suas emoções e anseios não serão segredo e suas percepções tão facilmente manipuladas que você nem se dará conta. O cérebro global poderá até mesmo colocar pensamentos na sua cabeça. Todos os dissidentes representarão a maior ameaça ao sistema e, por lei, receberão a pena de morte. The percentage of intelligence that is not human is increasing, and eventually we will represent a very small percentage of intelligence. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This time frame is not relevant to AI. It can't take 10 years from the point at which it's dangerous. It's too late. But one thing is for sure, we will not control it. Are we ready for the first time the machine literally uses the first person singular I and tells us how it feels? What do I do when I unplug it? Before you go, oh, that's the stuff of science fiction. No, it's not. So connecting our brains to the internet is going to radically change how we live. And not just how we live, but how we view ourselves as human beings. I could build, I think, a soul. Here's how I would do it. I copy you exactly into a digital environment. Everything about you. Imagine that was possible. It probably is. So if I copy you into a machine, this thing is happening in the background while people bicker about politics and what's going to be in the healthcare plan in the US, and underneath it all is this rising tsunami that, if we're not careful, is going to wipe us all out. Imagine what would happen if we had to link thousands of brains together. Just like nature creates a superior intelligence by forming flocks, schools, shoals, and swarms, we could create the brain of brains, the world's first ever human quantum computer. Well, what if we told you we already have? Linking brains to machines and creating machine brains. And Google was the primary interested party that pulled this whole thing together. So Google was set up 18, 19 years ago to build a giant artificial supercomputer based on the neuron activities of the hive mind of humanity, with billions of people wired into it with the Internet of Things. And so all of our thoughts go into it. Mind-to-mind communication. This is something of science fiction that we all read about. But this is actually possible today, as I just showed you. So there will come a point where if we have a chip in our brain,
and you out there have a chip in your brain, we can communicate. We can communicate without talking. We can communicate when you're halfway around the world. And we can exchange knowledge. In the future, though, if somebody hacks into your head because it's connected to the internet, they can steal you. They could actually steal you. They can implant memories in your head that you don't have. They could erase memories. They could control you in ways that you wouldn't even know you're being controlled. Is this scary? They are building false realities into which they want to induct you so they can play God. If you can transfer knowledge and you can communicate because your brain is wirelessly connected to the internet, there's no reason you couldn't extract memories, which are just data, out of one brain and put them in another brain. Now, what would it mean to share memories? The ultimate aim would be to archive enough data on each individual to be able to make a computer model of everyone on the planet. A very, very good compressed representation of the world. Call it a model. Is there sort of like a collective AI in the Google sort of search, Google search, you know, where we're all sort of plugged in as like nodes on the network, like leaves on a big tree, and we're all feeding this network without questions and answers. We're all collectively programming the AI. We have to embody all our data and all our knowledge into a working model. It's like a Noah's Ark, it's like an archive. Is that it's a very important thing that we create models of the world inside our heads, and everything you think, everything, from your feeling of self to the feeling that you may have a soul or a maker, to your preference for cilantro or not, all of those things live inside a place which is dark. Computer simulation acts as a technological afterlife. One negative aspect to this is that because you are directly tethered to your digital twin, you can be controlled through the simulation. Every time we upload any content, any data into a social network, anytime we use our credit cards, all of that data gets implanted into the digital system. And even though that system is fractured right now, even though data is going to a social network, or it's going to a credit card company, or it's going to a medical device, eventually those systems will come together. That digital twin will access that information and represent you in the digital world. Então, queridos, observaram o vídeo, fizeram uma reflexão. Eu gosto geralmente de não emitir minha opinião a respeito. Mostro os fatos e quero que você observe, quero que você faça os comentários e eu quero que você diga o que você acha a respeito disso. Se você observar, tem muitas coisas acontecendo na tecnologia que precisamos estar atentos.
Talvez nós temos um pano, né, sobre uma cobertura de crise do coronavírus, e por detrás deste pano, um palco para alguma coisa acontecer. Se você observar, a tecnologia está bem avançada. E não que a tecnologia seja ruim, mas tem pessoas que aproveitam para colocar os seus feitos. Existe um espírito do anticristo. E o espírito do anticristo, como o apóstolo disse, ele já está agindo no mundo há muito tempo. O espírito do anticristo, ele já está aqui. Então, estão preparando um palco para o surgimento de um grande sério. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais da marca da besta, e nós vamos entrar na grande tribulação. Vamos estar falando aí de alguns conceitos da grande tribulação, da lição 4. Então, se você está gostando da aula, se você está entendendo a aula, se você tem perguntas, inclusive, pode estar fazendo aqui para mim, pastor, nós vamos estar respondendo. Mas aproveite, querido, aproveite para estar estudando, aproveite para estar mergulhando na palavra do Senhor, para não ser enganado. Abra os teus olhos espirituais, abra os olhos espirituais daqueles que estão ao teu redor, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. E não só eu, mas como vários pastores, como vários teólogos, eu citei um aí, Hernandes Dias Lopes, ele acredita que o mundo já está preparando para a manifestação do anticristo muito em breve. A data nós não sabemos, mas vamos ficar atento, porque o mundo jaz no maligno. Agora, quem tem perguntas, podem nos fazer. Eu estou acompanhando aqui. Eu vi que a Cleonice fez uma pergunta. Muito obrigado, Cleonice. Ela perguntou bem aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Então, o anticristo é o próprio diabo e vai querer ser adorado? O anticristo, ele é um homem, né? E o espírito do anticristo vai ser apossado deste homem, né? Então, na realidade, ele vai querer ser adorado, né? Ele vai ser adorado, né? Mas primeiro a gente tem que entender que ele é um homem. Agora, depois deste vídeo aí, que tipo de homem vai ser? Observe bastante isso, né? Muito obrigado, Cleonice. Quem tiver mais perguntas, podem estar fazendo aqui, eu estou acompanhando. E aqueles que não têm no momento, podem me perguntar depois. E eu já agradeço a participação. Agradeço muito por você estar comigo aqui até agora. Agradeço muito por você não ter deixado de estar participando da aula. E fique presente, fique na próxima aula aqui. Nós vamos estar falando da grande tribulação. Vamos falar um pouquinho aí da marca da besta. Se possível, assista novamente esse vídeo com outro olhar crítico. Assista novamente observando os detalhes, anote algumas coisas e me procure. Mas preste bastante atenção, porque muita coisa está acontecendo em oculto e precisamos estar alerta, né? Meu muito obrigado. Peço desculpa aí por algumas coisas tecnológicas, né, pelas quais nós não conseguimos aqui, mas logo depois nós conseguimos resolver. Desculpa pelos atrasos, mas eu te agradeço do fundo do coração, né? E olha, hoje à noite nós teremos culto às 19 horas. Te convido para você estar presente. Se você não estiver presente por algum objetivo, não tem problema, assista o culto online. Na terça-feira aí nós estamos tendo aí uma reunião de liderança. Quarta-feira nós vamos ter um culto maravilhoso, né? Uma palavra abençoada, né? Sexta-feira, quinta-feira nós não temos culto, mas sábado nós estamos tendo oração. Ontem nós tivemos, foi muito bom. Então participe, querido, compartilhe e esteja presente. Nós estamos orando por você e meu muito obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. Senhor, nós te abençoamos essas pessoas que estão assistindo. Pai, nós te agradecemos por esta aula, que o Senhor possa abrir os olhos dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Até mais.